Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo. Recentemente teve uma série de debates do Miorim versus Rapa, lá no podcast Três Irmãos. E um deles, eu quero trazer dois aqui pro canal. Um deles que eu achei engraçado, que é o Miorim versus o Rubão, que eu vou reagir em live, porque eu acho que até que vale a pena, assim. É até interessante assistir para dar uma risada. E tem um outro que é o Loconte versus Miorim, que, assim, sendo bem direto com vocês, foi um debate bem maçante. E, enfim, Miorim debatendo, né? É questão de lógica, e aí fica esmiuçando as coisas e entra na. Cara, é chato. Sendo bem dizer, é chato de ver. Só que eu não queria deixar passar em branco, porque tem os seus momentos. Só que assistir isso aqui em live seria intancável. Então eu separei aqui um destes bons momentos que vale a pena reagir em um vídeo, algo mais curto e específico, pra gente comentar um pouquinho aqui também. E eu quero dar fazer alguns comentários sobre, porque assim, tá meio generalizado que o Loconte, ele não conseguiu se posicionar nesse debate. Então ele teve uma postura bastante aquém, o que deu espaço para o Miorim basicamente explanar todas as questões, onde o Loconte ficava como um mero observador de fora, tentando achar um buraco nas argumentações do Miorim. Então, assim, por essa razão também o debate ficou bem chato, porque ele ficou bem desequilibrado por uma mal desenvoltura, e aí realmente foi uma mal desenvoltura do Loconte. De toda forma, nesse ponto aqui, eu acho que a discussão pôde ficar um tanto quanto mais nivelada, e eu acho que é uma questão interessante aqui, que o Loconte conseguiu trazer nessa questão aqui, ó, 1h20 do debate. Contratos. Nossa, eu tô descrevendo a história da humanidade sem querer. Começar a comprar. Me explica isso. Vou explicar. Depois de... É que eu não queria deixar complexo, mas seria mais interessante. A história é complexa, né? Então seria tipo assim, pode ser um cara, mas podem ser gerações de pessoas que aos poucos vão comprando. Comprando como? Primeiro eles demonstram a propriedade pra eles, que eles não tinham conceito de propriedade privada. Pra eles era uma propriedade comunal, digamos assim. Você tinha os seus benzinhos ali e tal, mas não tinha nada privado especificamente. E aí aos poucos ele vai mostrando esses conceitos e vai fazendo acordos e comprando os terrenos. Mas o que há aqui? É terreno. Terreno. Essas pessoas estão vendendo, elas estão indo pra onde? Hã? Não, elas estão trabalhando no local. Então elas estão vendendo o direito delas de morar aqui. Exatamente. Elas estão ali vendendo o O terreno. cara fala assim, ó, você quer essa Hilux aqui, ó? Compre essa... Eu te dou, só que aí você vai me dar essa sua terra. Mas relaxa, eu vou te dar tudo que você precisa. Aí a pessoa fala, pode ser. Então essa pessoa aqui, cada uma dessas pessoas aqui, tá dando a terra pra ele. Tá vindo aqui com comida e eles estão entregando a Mas terra. comida não, com bens sofisticados, com carros, com roupas, esse tipo de coisa. Mas as pessoas não precisam comer. O que elas precisam comer? Não, aí na ilha tem mato, tem arroz, tem... Eles conseguem sobreviver. Conseguem. Então por que elas simplesmente não vendem? Porque o cara persuadiu elas. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele convenceu, ele falou, ó, você não quer essa Hilux aqui, ó? Cara, a Hilux fala, me vende sua terra. Tá bom. E eles foram ficando sem terra. Exato. Eles foram lentamente ficando sem terra. Até o momento que nenhum deles percebeu que ia morrer. Quem disse que vai morrer? O cara da Hilux pra gente? É porque a Hilux não sustenta o cara. Não vai viver de Hilux. Não vai viver de Hilux. Mas Não, mas o evento foi claro aqui, os caras também estão aloprando. Tem um capitalista que buscou a terra, não vai trabalhar na terra. Comprou a terra, estabeleceu um acordo. Comprei a terra e dou essa Hilux e dou um pagamento pra vocês pelo trabalho que vocês vão fazer pra mim, a terra que era de vocês, que eu comprei. E aí o Miorim perguntou, mas por que eles não vendem a comida? Pode ser uma questão simples. Se for uma comunidade tradicional afastada, elas não têm contato com mercados. Elas sequer estão assimiladas na dinâmica capitalista. Então o capitalista nesse sentido seria a ponte, o atravessador, só que ele comprou as terras também. Então essas pessoas só podem se inserir nessa dinâmica de venda para áreas exteriores diante da perspectiva da divisão internacional do trabalho, onde você só vende a sua mão de obra por uma mixaria. Às vezes você pode até ser dono da sua terra, mas diante das cadeias globais, a qual você não tem um projeto para alterá-las em benefício próprio, você... Não sei se você já viu algum país que faz isso, né? Você é dono das suas terras, produz em massa para o mundo inteiro, mas aí os preços são ditados internacionalmente, sejam de minérios ou commodities no geral, e aí é uma bosta depender disso economicamente. Eu não sei se tem algum país que faz isso, para ser sincero. Mas eles têm ali. Ele tá dando alimento. Quem disse que ele pode dar alimento? As pessoas continuam trabalhando na terra. Ele falou, ó, você vai continuar, vai ser a mesma coisa. A propriedade vai ser minha. Vocês não sabem muito bem da propriedade, mas confiem em mim. Vocês vão continuar trabalhando e você vai ter uma Hilux. Que vai ficando andando no mato ali. Então cada um deles cedeu pra esse cara A terra. ser dono disso aqui. Exatamente. E aí, no último momento, como que eles cederam onde eles estavam? Não, você não aos poucos até conseguir tudo. Pode demorar 1 ano, pode demorar 20, pode demorar 100, 200, 3 gerações, É porque eles vão trabalhar a mesma coisa, então. Em algum momento, esse indivíduo cedeu a terra que ele mesmo estava. mas continuou trabalhando nela. Que inclusive é daí que surge a burguesia.
Não, não é daí. Tá bom, vamos. Aí eu acho um pouco complicado. A burguesia ela já tem processos revolucionários de tomada de terras, né? De acabar com a nobreza para realmente roubar as terras. Mas enfim, aí outra questão. Mas eu entendi a questão do Loconte. Eu acho que o exemplo que ele deu descreve muito mais o capitalismo em regiões periféricas e nem precisava chegar ao extremo de vender terras. Basta ter o controle psicológico dessas populações e criar, de fato, um psiquismo nas suas classes dirigentes, que nem é o caso do Brasil. Não precisa apelar para necessariamente a venda, a privatização de onde eles vivem, com a permissão deles trabalharem nela. Mas, enfim, é um caso específico. Eu quero ver justamente o que o Miorin vai contrapor nisso. Vamos fingir que tá bom. Depois eu vou conversar sobre isso. Então, você está me dizendo que essa pessoa virou pra essa daqui, na ilha. Lembra que é uma ilha hipotética que esse cara que sai da ilha, porque Isso. ele não faz derivar coisas da ilha. Como assim? Ele não tá retirando recursos daqui. Não, ele pode estar assim. Ele deixa um pouco e pode retirar. Por que ele não retiraria? Não, é porque ele precisa em algum lugar pra recolher os novos recursos. Não, mas ele mora em outro lugar. Essa é a grande questão. Toda vez que ele vem pra cá, Ah. que ele efetivamente Peraí, ele não mora lá, mas ele precisa ir para um novo lugar, para novos recursos? Eu não entendi o ponto do Miorin aqui. Por que o cara precisa ir para novos lugares para, tipo assim, só ali não é o suficiente? É isso que ele quis dizer? Mas, assim, se ele tá fazendo um uso capitalista da terra, foda-se. Pô, na hora que alguém tá, tipo, tirando o minério de ferro do Brasil, alguém tá preocupado se uma hora vai acabar ou não, a ideia é justamente você tirar o máximo que você conseguir a preço de banana no ritmo maior. Quando não der mais, você vai ser imperialista em outro lugar. Aí você vai procurar novos lugares pra você conquistar, pegar todo o minério de ferro e periferizar o lugar. impõe esse sistema pra essas pessoas, Ah. ele está fazendo o seguinte, ele tá pegando esses bens aqui, Sim. e ele está entregando pra elas. Sim. Mas em nenhum momento ele vai se tornar dono delas. Sim, ele não vai, mas ele tem dono da terra e ele escolhe os salários. Mas essa é a grande questão. Do ponto de vista deles, cada um deles não precisa trabalhar pra ele. Por quê? Pode rejeitar o consentimento. Não pode não, você vendeu a terra. Esse aqui, exemplo, é maravilhoso. Porque é o mundo do anarcapitalismo, né? No mundo do anarcapitalismo, tudo se resolve porque as pessoas são conscientes e racionais. Então elas percebem as dinâmicas e contestam. Falam, não. Eu posso vender os meus alimentos da minha ilha para um terceiro. Só que, na prática, não é isso que acontece. As ferramentas em que você consegue instrumentalizar uma nação, uma sociedade, um povo específico, se impõem de tal forma que mesmo quem assim, defende justamente essas medidas para você combater esse tipo de chantagem ou esse tipo de pirataria, não! Aí você está ameaçando a economia global e não sei o quê. E geralmente são livre-mercadistas que vão falar que isso não compensa. É justamente os livre-mercadistas que vão defender a divisão internacional do trabalho, que vão defender as vocações naturais dos povos. A vocação natural daquela ilha é produzir lá os alimentos pro cara. É ali que eles vão ganhar o máximo de dinheiro. Porque senão é planejamento se você quiser fazer outra coisa que não seja isso. Então assim, a história do Brasil por si já explica muito do o porquê que essa ilhazinha aí não vai racionalmente parar e pensar, não vamos mais vender para esse cara aqui, porque tem outras formas de tornar nossa ilha mais eficiente, mais produtiva, mais competitiva, enfim. Mas essa é a questão. A terra per se, sei lá, cada um desses aqui vendeu a terra onde estava. Tá, Estava propriamente localizado. Sim. Deu pra outro, a terra que estava propriamente localizado. Aham. Decidiu efetivamente baseado na impressão do cara. Isso, sim, isso. Baseado em quê? Na regra de que ele poderia ficar ali. Exato. Mas veja, esse termo de consentimento, ele vai quebrar. Esse que você tá Por que propondo. ele vai quebrar? Mas essa é a noção. Você pode ficar ali. Mas você tá impondo uma condicional sobre isso. Que condição? O que você tá fazendo? Você tá comprando trabalho aqui. Isso é um contrato de trabalho. Sim. Não é isso? É. Esse indivíduo pode não concordar com isso. E aí, Só que você tá impondo ele vai comer uma o quê? condicional sobre isso. Não é isso? Ele vai comer o quê? Mas essa é a grande noção. Por isso que Ele vai comer o quê? A terra do cara? esses indivíduos, Aqui também é outra questão do mundo utópico do libertarianismo. Eu não sei se esses caras aqui é uma dúvida sincera, tá? Eu não sei se o libertarianismo ele já parte do preceito de que ele vai assumir uma sociedade com instituições já pré-estabelecidas pelo Estado. Ou se ele acha que ele conseguiria desenvolver do mesmo jeito uma sociedade perfeita a partir do zero. A partir do Uga-Buga lá nas cavernas vai resultar no homem com os conceitos de propriedade, de ética, de não agressão e por ali e por lá. Porque realmente são cenários diferentes. Na verdade, esse é o maior problema do anarcapitalismo, né? Uma teoria geral que ignora todos os psiquismos, que ignoram todo o histórico sociológico das nações. As nações não vão raciocinar como a ética libertária. Ponto! Porque a antropologia se sobrepõe
a conceitos teóricos abstratos. Mas enfim, isso aí seria outro ponto. O que o Miorin está colocando aqui é como se simplesmente as pessoas falam assim, não gostei das minhas condições de trabalho, não vou trabalhar com isso. Considerando que essas pessoas dessa ilhazinha que plantavam para comer, quase que como nômades, aceitaram em troca de Hilux vender as terras delas e trabalhar nelas por isso, é porque existiu, em algum ponto, uma perspectiva que a condição de vida era tão primitiva que pareceu lógico, em termos sociais, vender tudo para voltar a trabalhar porque haveria uma elevação na qualidade de vida. Se essa perspectiva ela é real ou ela foi simplesmente uma enganação, não interessa. O que importa é que a perspectiva se consolidou. Se ela se efetivou ou não, não interessa. Você, nesse conceito de contratual, você tem toda a liberdade de fazer uma má escolha. Se você for levar esse critério como unicamente o necessário. E acontece que, uma vez que você se periferizou, se você se nega a fazer o seu trabalho, o que vai acontecer? Você já vendeu sua terra. Você vai estar à mercê de perder a sua terra. Ou mais, quando você está num sistema como esse, e aí, olá, Miorin, atenção, essa aqui é a realidade de, 90% dos trabalhadores do Brasil, eu faço um serviço horrível. Beleza, vou parar de fazer ele. E você vai fazer o quê? Se o modelo capitalista de periferização de determinada área geográfica, ele é desenhado para ser horrível, é porque ele sabe que ele tem que deixar a pessoa numa posição que ela não tem outras escolhas. Ela está presa naquele modelo de produção. De tal modo que ele é tão horrível, mas eles ressalvam que sem ele a pessoa estaria ainda pior. Então, não tem essa de, não gostei, vou rever o meu contratinho. Chame os meus advogados privados. Vai dormir, né, mano? Eles estão sem condições de criar a própria terra, sem condição de sustentar a sua própria terra. Eles estão, primeiro, todos eles estão localizados em algum lugar. Todos eles existem fisicamente. São indivíduos que estão dando para o indivíduo do outro lado, que é o iluminado de alguma forma, um pedaço da sua terra. Espaços físicos, localidade física. Só que cada um desses que está dando localidade física está dando um outro trabalho. Está dando um consentimento do trabalho futuro. Só que esse consentimento do trabalho futuro não é uma necessidade. E esse indivíduo, de alguma forma, ele tá lotando de coisas. São gerações. O quê? Propriedade dele? Se são gerações. Calma aí. Vamos lá. Que é o iluminado de alguma forma, um pedaço da sua terra. Espaços físicos, localidade física. Só que cada um desses que tá dando localidade física tá dando um outro trabalho. Tá dando um consentimento do trabalho futuro. Só que esse consentimento do trabalho futuro não é uma necessidade. E esse indivíduo, de alguma forma, ele tá lotando de coisas. Só que essas coisas. Como que não é uma necessidade? Eu não consigo compreender nesse ponto aqui como que não é uma necessidade. Se a sua subsistência e a única dinâmica de trabalho que o seu povo conheceu foi a partir desse contato, como que não seria uma necessidade e uma dependência? Não faz sentido. Coisa o quê? Propriedade dele? Como? Porque a impressão que eu tenho é que o ANCAP ele já vem de uma estrutura civilizatória e montou um conceito ético. Ele acha que ele é universal, que qualquer um consegue raciocinar como ele. Ignorando que existem outros tipos de sociedades, outros tipos de psicologias sociais e outros tipos de culturas. É completamente imbecil você achar que, a ética libertária aqui poderia ter salvado os primeiros indígenas que tiveram contato com europeus. Porque eles tinham que ter pensado que aquele contrato não estava mais valendo a pena. Esse tipo de mentalidade aqui vai salvar um trabalhador 6x1 hoje. Basta rever o contrato, irmão. Não é. Ele comprou, a gente Mas é isso que eu tô perguntando. Como que ele comprou sem nada em troca? Porque ele deu Hilux. Mas esse é a questão. Aonde estão essas Hilux? Aonde ele deixa as pessoas carregar o Hilux. Mas esse é o problema. Você tá amontoando essas coisas sem uma localidade física dela. Não, tá aí a localidade física. Porque veja, você tá vendendo a Ué, terra. não tá na ilha? Não entendi. O que você está propondo? Que esses indivíduos venderam a terra onde estava já. Sim, e o cara mesmo, permite. eles poderiam sair delas. A terra de quem? A terra é do magnata. Aí existe aí um vício chamado vício de consentimento. Uhum. Porque o que você tá afirmando que ele tá consentindo? Ele tá consentindo. O que acontece? Sim, existe um vício de consentimento. E diria que, em países pelo menos periferizados, é a principal dinâmica do capitalismo. Bem-vindo ao mundo real, Miorin. É assim que o capitalismo que você defende em anarquia funciona.
Você não tá Pra conseguindo ver. explicar, cara. Não tá conseguindo explicar. Não seja por isso que acontece. Vamos lá. Uma taxa de propriedade tem 3 requisitos. Aham. Ele precisa ter consentimento. Ele Sim, teve. Precisa ter. Concordamos que teve consentimento. A terra foi vendida. precisa ter validade. Precisa? Isso, não pode ter vícios. Ah, quando você vende um terreno, o terreno precisa ter validade? Não, o contrato ter validade significa que ele não evade vícios. Não tem um vício sobre a forma dele. Não, mas, por exemplo, eu vendi essa casa. Tem uma validade? Mas quem que estabelece isso? Nenhuma realidade estatal, muitos dos estados conseguem garantir essa questão dos vícios contratuais. No anarcocapitalismo, quem seria o mediador disso? Assim, se nem um sujeito que tem um monopólio da força consegue fazer frente a esse tipo de magnata, com esses tipos de práticas, é o que eu tô falando. O anarcocapitalismo é sempre nessa parte eu não gosto, então no meu mundo não existiria. Por quê? Porque racionalmente, na minha teoria, eu não concordo. É por isso que eu não consigo entender como que alguém com mais de 20 anos é ANCAP, cara. Esse contrato? Essa é a grande questão. Quando você vende essa casa, você tá vendendo em troca de outra coisa. Tem validade esse contrato, sim ou não? Mas é isso que eu tô perguntando. Não, eu Ele tô foi colocado no lugar. Dinheiro? Mas essa é a noção. Esse dinheiro efetivo é trocado entre os outros indivíduos pelo quê? Bens? Mas quais bens? Porque aí você tá enxergando. Se o único fornecedor é o cara que tá vindo na ponta, e esses indivíduos, a propriedade deles está toda dependente da forma como essa moeda se organiza, todo bem que entra ali, sobre o qual ele está trocando, e pela qual ele está comprando aí. Pô, aqui era simples o Ocon ter respondido. Imagine só que existe um paizinho que ele é exportador de commodities. Aí entra um dinheirinho pra ele, pra esses, umas merrequinhas pra esses vendedores de commodities. E aí o mercado que ele tem também são mercados que vêm desse mesmo cara que compra os commodities. E não só o mercado no sentido dos carros, no sentido do vestuário, no sentido dos bens de consumo, mas inclusive as suas influências ideológicas, ou seja, as séries que eles assistem, os livros que eles lê, os músicos que ele escuta. Então, assim, é um imperialismo que ele é orgânico em determinado grau, apesar de ser totalmente artificial. Mas fato é que ele tem uma estrutura para fazer a manutenção desse arranjo. Ou seja, é simples. Esse cara aqui, que é o cara que comprou as terras com Hilux, ele pode muito bem trazer lá do continente onde ele mora, para essa ilhazinha aqui, os bens de consumo. E rotacionar a vida social desses indivíduos em torno dele mesmo. Eu não sei se vocês conhecem um lugar que é assim, onde as terras são quase que alugadas, mas toda a população é submetida a uma ordem capitalista externa. Não transita entre esses indivíduos. Por quê? Os bens, o que acontece? Você está pressupondo uma situação em que os indivíduos aceitaram uma servidão em relação a esse indivíduo. Na prática, sim. Em que nenhum desses indivíduos está dizendo, provavelmente, de que gostaria de um bem mais valioso do que a condição econômica atual. Porque, veja só, quanto exato. mais rara, é uma questão da oferta e demanda. Quanto mais você vai ampliando e comprando as terras, mais caras vão ficando. Não necessariamente. Necessariamente. Não. E se as pessoas não perceberem isso? Não terem essa noção? A oferta e demanda não depende da percepção das pessoas. Depende As pessoas de quem estão- decide. Depende, sim. É por isso que eu não entendi. Por que ele determina os preços? Porque ele comprou tudo. Mas antes de comprar tudo... As pessoas não tiveram essa impressão. Quem determina os preços são os simuladores. Mas Pois é. o fato de É uma determinar os possibilidade, preços... você sabe. Não, é porque o fato de determinar o preço significa que quanto mais escasso vai se tornando o bem, Não necessariamente. mais caro ele vai se tornando. Não necessariamente. Por que essas pessoas que não têm contato com a dinâmica capitalista que o Miorin conhece, e elas não, teriam o hábito natural de fazer isso? Não faz sentido, cara. Há uma disparidade de mentalidades e técnicas entre o cara que está comprando tudo e os habitantes nativos dessa ilha, etc. Há mecanismos artificiais para você ter controle sobre o preço dessa bolha imobiliária da ilhazinha que a gente tem ali. Isso a gente consegue ver mesmo em países continentais, onde já existe um grau de desenvolvimento capitalista mais avançado. Essas maquinações são simples. Essa é uma tendência que pode Pode ser que as acontecer. pessoas não tiveram essa percepção e não Mas alteraram o problema, isso. o problema é esse. Perfeitamente. O problema, Percepção o problema pode é sempre. a forma como essa percepção se dá Se um dos três irmãos percebeu, é porque tá óbvio. para essas pessoas, Cara, um estabelecimento... você tá devagando. Não tô devagando, O que não tô prova devagando, que as não tô pessoas não devagando, vão não tô receber 100 reais depois que ele comprar Não tô tudo devagando, e se vira, vai passar não tô fome. devagando. O que você tá dizendo pra mim é que essas pessoas não vão percebendo, enquanto cada vez mais ele vai comprando cada um sem Exatamente. O governo dos Estados Unidos fez isso, inclusive, lá na Serra O que eu estou dizendo é o seguinte, não, mas como assim? Por exemplo, acontece com o seu coração na Curva do Rio. Os últimos territórios precisavam ser tomados. A força do sobrevivente, por exemplo, matando. Não era Os isso. caras corriam pra caralho, meu, os índios Não, lá. não só isso, os que sobreviveram. O custo efetivo disso se tornou alto e eles foram morar em outros Sem territórios. praxis, O que não acontece? pegamos pra teoria. Quê? Sem praxis. Essa é a noção. Cada vez que você vai aproximando cada um desses territórios, e as pessoas funcionam soberanamente racionais, você vai Não tornando... necessariamente. Mas esse é o problema. Dani, Mas vamos imaginar- o Daniel Kahneman não concorda com você. Miorim, esse Nobel cara de Economia. Eu sei, por isso eu li o cara, eu li Bom. rápido devagar. Aonde que o Kahneman diz que as pessoas são racionais? Qual é o viés? Qual é o lista que você tá usando aqui? Não. Qual é o lista? Me mostra. Abre, por favor. Abre agora. Abre devagar. Qual é o lista que você tá usando aqui pra dizer que as pessoas são Não racionais? pode. Qual, Me prova mas qual é? alguma coisa que Ah, tivesse. mas aqui é uma copada violenta, vai, convenhamos. Como que você vai dizer... Aí vem a questão. Eu não diria que as pessoas não são racionais, mas qual a linha de raciocínio dessas pessoas?
Porque você ter um raciocínio submetido a uma lógica capitalista é fruto de uma cultura específica. Se você não está inserido nela, faz muito mais sentido você raciocinar por outras vias. É muito dessa questão que a gente sempre pega quando a gente vai estudar o descobrimento. Tipo assim, aquele desdém do o índio trocou o pau-brasil, trocou ouro. Nem tinha ouro aqui nessa época. Por espelho. Ora, se você for ver diante de uma dinâmica que a qual a gente vive hoje, que a gente assimilou os conceitos europeus do mundo ocidental para cá, o que depois a gente desenvolveu a consciência capitalista e afins, se torna completamente irracional. Agora, no contexto indígena, das alianças militares, dos itens novos que eles nunca tinham visto na vida e que tinham utilidades práticas nos dia a dias, não foi uma decisão racional? Dentro da lógica do indígena, do ameríndio, era racional. Agora, se você submeter a racionalidade deles aos conceitos e estímulos de uma sociedade já ocidentalizada e moderna, evidentemente vai te parecer algo totalmente racional. E é aqui que o Miorin tá pecando de um exemplo que foi bem claro. Ora, essa sociedade, ela tá apartada, é uma ilhazinha. É literalmente o Davi contra o Golias. Você tem um capitalista que ele já tem uns interesses muito bem delimitados, a qual essa população não entende o que são eles. Então não há como elas terem previamente essas possibilidades teóricas de reivindicar ou se defender contra esse grande capitalista. Porque ela não entende a dinâmica desse jogo. E grande parte da expansão do capitalismo é isso. Se aproveitar de outras culturas para submetê-las à estrutura do capital. Essa aqui é uma breve história do mundo dos últimos 5 séculos. Essas pessoas de receber R$100 e passarem a vida inteira Isso, vivendo. Prova isso. Mas, velho, o meu problema não é a ação física, cara. O meu problema é que o sistema que você criou é um sistema seu que sistema. esse cara cria as regras É o econômicas. seu sistema. Mas Exato! Você tem um problema muito sério com isso. Você ter esse problema não faz ele não ser a coisa mais frequente na nossa realidade. E esse é o grande problema do anarcocapitalismo. É olhar pra realidade e falar assim, eu não gostei, eu discordo. Mas assim, a realidade é que o mundo olha pra você e fala assim, foda-se meu irmão. E aí você defende exatamente essa ideologia, só que na teoria, onde tudo funciona e tudo é bonitinho. Só que na prática sempre vai ser isso. Você não consegue desvincular uma coisa da outra. Causa e consequência. é isso que eu não tô O entendendo. seu sistema Como? possibilita isso acontecer. Mas Esse é o como ele possibilita? É aí que aí entra a minha teoria mor. Porque o capitalismo, na teoria, ele é perfeitamente orgânico e funcional e busca os melhores preços com a maior qualidade e afins. Isso é traço de autista com hiperfoco. É não querer ver a realidade porque tem um tesão ali naquela teoria funcionando bonitinha, tudo se encaixa, sempre tem um vírgula, um mas, uma forma de, na teoria, as coisas funcionarem. Eu acho que deve haver lá dentro da alma um profundo desconforto com as coisas anárquicas, assim, bagunçadas como elas são na realidade, que nada funciona tão bem. E quando vem uma teoria que propõe essa perfeição teórica de um arranjo totalmente funcional, deve dar um êxtase lá dentro, entendeu? Essa é a minha teoria maior sobre anarcocapitalismo. Isso Quer acontece. dizer, minha não. Quem cantou essa bola foi o senhor Homeril. Então, aqui, dando os créditos. Mas é que isso fez tanto sentido que eu já incorporei essa teoria. Que bem. A gente tá Sim, explicando a forma com que é por meio do qual a economia se dá, ela não existe. Fatores básicos, como oferta e demanda, que você espera numa sociedade, não existem. Nesse caso, é regra absoluta. Não existe um caso que não tem oferta e demanda. Existe. Como assim? É isso que eu não tô entendendo. O bem vai se tornando cada vez mais escasso. Não necessariamente. Não necessariamente. Quem Quem determina os preços? Mas é isso que eu tô Quem entendendo. determina os preços? E quem diz que ela necessariamente um pouco mais caro? E outra, a gente tá trabalhando nisso, mas e se ficar mais caro, o cara tem dinheiro. Mas é isso que eu não tô entendendo. Porque o problema é, conforme a Terra vai se tornando cada vez mais próxima de se expandir, o processo efetivo que está efetivamente acontecendo, o que ele tá tentando criar, a armadilha que ele tá tentando criar, É uma se torna armadilha mesmo. progressivamente mais cara. Pode ser que seja. Mais caro, o cara comprou tudo. E se torna. Mas esse é o problema. Esse o cara comprou tudo, pressupõe uma ação A questão é que essa armadilha consegue se aplicar na prática. E se aplica. E aí, meu irmão, irracional. Pode ser. Que a ação. Mas, Pois é, as pessoas às vezes não pensam. As pessoas às vezes postam a casa e perdem tudo, inclusive. vamos fazer isso em termos de Vai transação. cara, agora pra mim aqui foi o grande ponto. No anarcapitalismo, todos têm que ser racional. Mas, literalmente, você vive na terra do tigrinho. Onde as pessoas perdem casa, carro, literalmente perdem tudo pra jogar no tigrinho e em site de aposta esportiva. Tem racionalidade através disso? Tem uma racionalidade interna da pessoa. Caraca, cara.
Prática. Vamos fazer Não, então, não, transação não, individual. Joga no Tigrinho. O individual é o fodão. Vê a racionalidade do Mete o like aí, 1.000 pessoas, vamos ver se a gente chega a 1.500 pessoas. Chegou em 1.000, chegou em 1.000. Chegou em 1.000, vamos ver se a gente chega em 1.500 pessoas. Vai, vamos lá. As pessoas são racionais. Quando você, você troca A e B, O que é racionalidade? Desculpa. racionalidade? Racionalidade é a atribuição de causalidade, é a teleologia de causalidade entre meios e fins. As pessoas são Para- absolutamente racionais? Por completo, por inteiro? Elas só precisam ser racionais quando você suas escolhas. Elas só Ah, precisam estarem num perfeito, estado de satisfação maior Em do que o escolhas, as outro. pessoas são... Não, mas aí eu acho que o Loconte ele foi por um outro caminho. Beleza, a gente não pode ser totalmente racional. Mas a questão central é que para essas questões, a gente tirando o caso do Tigrinho, bets e afins, na venda em troca de um bem, a gente está sendo racional. O problema é que a nossa racionalidade está sendo orientada sobre a nossa psicologia, o nosso psiquismo, a nossa cultura que a gente está inserida. Aqui seria o ponto central para explicar como ações como essa de mercado podem acontecer e seriam naturais acontecer. São 100% racionais? O problema é, Sim ou não? não 100% racionais. Perfeito. Mas o problema é, Já- do ponto de já vista vamos a começar a entender priori, por que elas que são eles necessariamente racionais. Ou seja, elas estão tomando uma decisão maior. Não, como assim? Necessariamente, Você acabou de falar quando que você elas age, não- quando você não. age, você vai pro estado de maior satisfação, necessariamente. Não, calma aí. Você acabou de Quando afirmar. você age? Você acabou de afirmar que as pessoas não são necessariamente 100% racionais. Sim. Nesse exemplo, elas podem não ser 100% racionais e vender sua terra. Você ser 100% racional não implica que toda decisão que você toma... Mas talvez elas tenham sido racionais em vender a terra. Talvez, dentro da lógica delas, tenha sido um ato que ri levei vantagem, entendeu? Pode ter soado racional. Você vai num estágio de maior satisfação pro estágio Só de precisa de uma, menor não precisa de todas. Uma ação já é o suficiente pra você perder tudo. Mas o problema não é isso, querido. Qual que é? Qualquer ação Ah. que você faz, você vai no estágio de menor satisfação pro estágio de maior satisfação. Ou que Necessariamente. você acha que é o estágio de maior satisfação. Veja, Não pra isso, necessariamente que é. pra isso é Por exemplo, necessário. usar drogas. Mas veja, pra isso é necessário que a forma que o indivíduo está considerando cada uma das decisões progressivas seja cada vez maior. E que esses indivíduos não tenham um conhecimento de cada uma das etapas que está acontecendo. Pode ser? Porque pra eles, veja, do ponto de vista deles, você tem que ser um conceito de propriedade pra eles, não é? Eles trabalham com conceito de propriedade o tempo todo. Quando eles trocam A e B, o indivíduo A tinha um desejo de 10. Ele quer sei um lá, Hilux. Vamos botar a C. E esse indivíduo aqui, Aqui o Miorim tá certo. A questão é que isso pode acontecer. Você inserir o conceito do capitalismo para as pessoas, da propriedade privada e afins, e elas não entenderem, até porque tem anarcocapitalista. Eles veem o conceito e falam assim, nossa, que bonito, parece legal, vou levar vantagem, todo mundo vai sair ganhando. E aí você é pego em arapucas das entrelinhas. Justamente nesses processos, a qual você não consegue ver em primeira linha. Você precisa, querendo ou não, ter que ver o desdobramento disso. Se todo mundo soubesse que era colonialismo, ninguém tinha caído nisso. Se a armadilha do desenvolvimento independente, se todo mundo soubesse a armadilha que era a globalização, não tenho certeza se todo mundo teria comprado o prato, a não ser aqueles que já tinham um projeto muito bem definido para sair ganhando nela. Então, assim, isso não vai anular contratos. O Brasil não pode chegar agora e falar assim, olha, nos anos 90, eu entrei na globalização achando que eu ia ganhar, acabei desindustrializado e tô fudido. Quero ser reparado. Não, vai reparar com quem? Você pode fazer uma má compra a longo prazo por ignorância. Você não vai poder falar assim, ó, esse contrato foi de má fé. Cara, não existe isso. A não ser que, dentro de circunstâncias entre casos de pessoas físicas contra um ente jurídico. Beleza. Um produto foi enganador e afins. Existe uma instância que pode, vamos assim, lutar ao lado do indivíduo que foi surrupiado nesse caso. Mas aí é uma instituição que o Miorim não vai gostar. O único que pode atuar aí é o Estado. ele tinha um interesse de D. Tá. Ele precisa valorizar mais D do que ele valoriza C. Ok? Senão a transação não é possível, não é isso? Ele tem que achar que C... Não, ele tem que achar que o C pra ele naquele momento é melhor. Sim, mas ele precisa necessariamente achar que o C que ele tá comprando é melhor que o D que ele tem. Naquele momento, sim. Isso. Ok. Só que pra ele fazer isso, ele precisa necessariamente enxergar cada porção de terra. Então, A comprou a terra de B, né? Então agora, quais são os estoques de caixa que os indivíduos têm? Uma Hilux. Então o indivíduo tem uma Hilux, Carro. B tem uma Hilux, Sim. e A tem Hilux a é terra qual? dele, né? O que acontece? Qual? Quando esse indivíduo fizer uma troca com outro indivíduo, o que vai acontecer? Peraí. Vai, de novo. Quando esse indivíduo fizer uma troca com outro indivíduo, o que vai acontecer? Por que ele vai fazer uma troca? Mas é isso que eu não tô entendendo. Porque você ensinou o conceito de propriedade pra eles. E o conceito de unidade pra eles. Ele vendeu a propriedade Você dele, estabeleceu vendeu só um sujeito. o magnata? Se você não colocou o saldo de caixa desses indivíduos, Acabei de então colocar pra você você. Um carro de luxo. Mas essa é a questão. Quando o indivíduo vai fazendo as trocas, o saldo de caixa dele entre cada uma das transações. Aqui entra o ponto de novo. É o sonho de que vai surgir uma livre concorrência afins nesses casos. Que ele vai fazer trocas com outras pessoas. Mas existem diversas questões que podem não levar esse sujeito a comercializar com mais que ninguém. Inclusive, não houver capacidade de interesse de comércio interno. Assim, e isso é engraçado porque o Brasil estava nessa situação
assim, de maneira mais flagrante, quase como igual ao exemplo, até a década de 30. Onde mesmo tendo um mercado gigantesco, internamente a gente não tinha muito interesse de comercializar entre a gente. A gente estava sempre voltado a abastecer os mercados externos, que eram justamente quem artificialmente tomava o controle sobre os preços do que a gente vendia. Existe um caso muito clássico, que é o caso do Brasil e os Estados Unidos com relação ao café. A forma como eles praticavam 1001 fraudes para derrubar o nosso preço. E adivinha, não tinha onde a gente recorrer, não tinha onde a gente chorar. A gente sequer tinha um estado forte para contrapor esse tipo de corrupção, de maquinação. Então assim, o Miorin não consegue conceber isso, porque as pessoas já sabem a dinâmica do capitalismo. Então ela agora tem um caixa, tem ali uma reserva que ela pode comercializar com outras pessoas. Mas existem diversos fatores de psiquismos, de condições materiais, condições geográficas que podem as pessoas não conseguirem comercializar com terceiros ou não quererem por dependência, por uma questão psicológica, sobre uma questão de influência ideológica. E aí um mundo bonito, teórico, a qual você prevê e acha que por uma pessoa entender a noção capitalista vai fazer valer todos os princípios, que vai fazer a sua teoria bonitinha e abstrata funcionar, não funcionam por uma limitação humana, de ordem terceira. E aí, é justamente por isso que a sua teoria é furada. Porque só porque existe a possibilidade, seria mais racional diante da teoria, não necessariamente isso vai ser transportado para a prática. É um saldo de caixa progressivamente diferente, menor. Ok. Em termos ordinais. Ok. Então, quando ele for trocar com o indivíduo C, o Ele não indivíduo precisa, C ele não precisa. Quem disse que ele vai trocar com o indivíduo C? Porque a sociedade que você propôs tem 10 pessoas. E ele não troca E eles não com o trocam entre si. Não trocam. Inclusive tem comunidades indígenas localizadas que o cara vive da terra dele. Mas essa é a questão. Para isso ele deveria viver sozinho. E o único outro indivíduo que existe é esse indivíduo. Não, ele pode viver, cada um tem a sua própria terra e tira seu próprio sustento. Mas essa é a noção. Você colocou a noção de convivência, só que você não colocou a questão das trocas. Exatamente. Mas, Isso não implica em nada. Não só não colocou a questão das trocas, como cada indivíduo vive como se fosse indivíduo. Não, você poderia perguntar, desse ponto de vista, um indivíduo, você poderia dizer, na ilha tem uma pessoa. Poderia perguntar, por exemplo. Você poderia literalmente ter feito isso aqui. Podia. Nele tem um indivíduo e tem um outro indivíduo. 10. O indivíduo está prestes a morrer. O indivíduo toca a terra onde ele está prestes a morrer pela Hilux. Sim, mas não é esse mesmo, mas é 10. Continuamos. Mas por que a gente trabalhou com 10 se... Mas aqui eu acho que é uma diferença de escala. Até porque o Loconte, eu acho que ele foi bem mal nessa parte do debate, porque o exemplo extrapola muito a noção de uma simples comunidade indígena. Mas, em uma sociedade, vamos lá, eles produzem um tipo de coisa específica porque todos querem comercializar com o cara externo porque é mais rentável, mesmo que sejam miseráveis. Primeiramente, não vai ter uma diversidade muito grande de produção interna ali. Todo mundo tem Hilux, todo mundo produz uma monocultura. Então eles vão trocar exatamente o que internamente? Ou seja, teria que ser produções secundárias que eles vão trocar entre eles para abastecer o mercado interno. Só que, mesmo em economias que já têm um certo grau de industrialização de bugigangas e afins, essas coisas não carregam valores agregados, o que torna, diante esse comércio externo, o comércio interno bastante irrelevante, o qual ele não se desenvolve de fato, pelo menos não se estrutura a esse nível de você poder, por exemplo, como o caso do Miorin está querendo dar a entender, ignorar o elemento externo, porque seriam trocas ruins. Não existe nenhuma vontade social entre aqueles sujeitos da ilha de querer cortar, porque mesmo desvantajoso, ainda aquele comércio com o externo é melhor do que o interno. A única forma que eles teriam para conseguir fazer isso seria uma estrutura social de coesão, inibir aqueles que gostariam individualidade de continuar comercializando com outro, para ter um projeto, um planejamento de como desenvolver uma produção mais complexa e de maior valor agregado na ilha. Só que aí exige você coibir os elementos que poderiam estragar esse projeto de vocês, porque vocês precisariam se organizar, ter força de trabalho e capital mínimos para conseguir fazer essas reformas no modelo produtivo da ilha. Só que enquanto tivesse um corno ainda estabelecendo laços umbilicais com o cara de fora, isso inviabilizaria a questão. E necessariamente seria um choque. Haveria um grande prejuízo nesse momento de transição. Porque dentro do seu modelo, dentro do seu modelo isso é possível. Mas é isso que eu não tô entendendo. Cada um desses indivíduos, nesse sentido, se beneficia do processo de troca entre eles. Mas eles não fazem. Por quê? Porque é uma possibilidade. E o seu modelo Mas o fato de ser uma possibilidade não significa a possibilidade mais racional. Mas pode acontecer. Você dá margem pra isso acontecer. É isso que eu tô... Você dá margem pra conseguir justiça. Dessa forma. Eu volto pra pergunta inicial. Quem pede de receberem 100 reais e viver na pobreza a vida inteira? Mas essa é a pergunta que eu faço ultimamente. O que significa receber 100 reais aqui? Não ter condição de não conseguir comprar comida. Mas é isso que eu não tô entendendo. Essas pessoas, as pessoas que estão efetivamente produzindo, elas não estão trocando entre si. Então o que significa comprar? Elas só fazem uma transação com um único indivíduo. Então o indivíduo dá...
dá a eles X, eles dizem sim, X. Isso, tá entendendo? A noção quantitativa. Sim, Miorim, esse é o problema. O mundo real é assim. As economias periferizadas são assim. E é isso. Não existe. Ok, e daí? O que é um salário baixo? É você passar fome. Senão... O grande ponto, eu acho que pode ser até o caso do Miorim específico. É estar tão preso aí em estudos específicos. Eu não acho que o Miorim é uma pessoa burra, nem ignorante, nem nada do gênero. Mas eu acredito fundamentalmente que ele possa ter se trancado numa bolha. Onde ele acredita que o mundo funciona como as teorias e as pessoas são como as pessoas com quem ele conversa. Quando o mundo real não é assim. Por exemplo, eu não sei qual que é a experiência histórica, a vida pessoal do Miorim. Mas não é difícil para você entender por que o mercado consegue ser assim quando você, sei lá, já trabalhou num subemprego, qualquer coisa do gênero, e você conviveu com os populares. Você já viu como a mentalidade do afegão médio é. É por isso que eu acho que o anarcapitalista em si, ele é um tanto quanto tresloucado socialmente. Ele nunca teve contato com o Brasil real. Então, assim, ele não consegue perceber que a teoria dele é um nível de sofisticação cultural, no sentido de valores que eles apregam, que a maior parte da população não existe, né? A maior parte da população não o tem e não fazem esse raciocínio racional. Esse aqui é bom, né? O raciocínio racional. Hoje tá difícil para o Nasmo aqui. Tá de manhã enquanto eu gravo esse vídeo. Peço perdão. Não, essa é a noção. Eles não têm comida, eles comem um pacote de arroz por dia. Mas esse indivíduo já tava nessa situação antes. Não tava. Mas é isso que eu quero entender. Sabe por quê? Porque ele tinha terra. E ele produzia. Mas e aí isso que eu o magnata comprou e falou assim, então, amigo, você pode ficar na sua terra, só que pra você comer você vai ter que pagar 5 mil reais. Mas o que é pagar 5 mil reais? Isso eu não tá entendendo. Não, você eu tá te explico. pressupondo os conceitos da economia sem a economia. Não, a economia tá aí. Mas isso eu não tô entendendo. Aonde está a economia? Natural Mas dos dois indivíduos. nesse caso, a alienação aqui é natural. Porque esses 5 mil reais não vão fazer tanto sentido para o povo periferizado. Mas o elemento externo, ele sabe que são esses 5 mil reais. É por isso que ele cobra eles. E as pessoas aceitam esses 5 mil reais justamente porque elas não têm uma noção externa de a que valia, o que são esses 5 mil reais. Na prática. Tá entendendo? Então assim, elas de tal forma foram inseridas no sistema capitalista, alienadas da posição em que elas estavam, que não faz sentido, por uma questão referencial, estes 5 mil reais. Para elas realmente não vai fazer sentido o que esses 5 mil reais representam. É simplesmente a taxa que elas tiveram e o jogo é assim, o sistema funciona assim. Existem alguns países aí que pagam muito, uma caralhada de juros de dívida e tudo, mas ninguém liga muito, ninguém sabe muito o que isso significa na prática. Só sente na prática os malefícios disso, mas não consegue correlacionar os fatos. Assim, não é uma coisa absurda. E essa irracionalidade se aplica em níveis nacionais hoje, no mundo de hoje. Eu não sei se vou, sabe, Miorim? É uma realidade palpável. Não é racional. Só que você pratica. Já é necessário. E dois Veja, indivíduos o fato de ter dois indivíduos, entre dois indivíduos, existe um conjunto de relações possíveis. Você pode trabalhar com uma ação heteronoma ou uma ação de consentimento. Um deles pode, esse indivíduo pode ser o senhor dele e um indivíduo pode interagir com ele. Só existem essas duas relações possíveis. Ou ele vai mandar através da força, Quantas ou ele relações vai são necessárias interagir para formar uma livremente. economia? Quantas relações necessárias para A economia acontece com uma pessoa, mas pode que nós não temos uma estrutura econômica em termos de sociedade. Por que não? Porque nós não temos um sistema de trocas. Mas você acabou de falar que pode ser com uma pessoa só. Mas, veja, do ponto de vista do uso de recursos, sim. Mas e ela falou existe uma coisa chamada catalaxia. Você estudou? Você lembra? Não mais de economia austríaca. A catalaxia é o estudo da economia enquanto sociedade. E aqui não existe economia enquanto sociedade. E daí? Você simulou uma sociedade em que, do Possível ponto de vista modelo. prático, concreto, mas é isso que eu não estou entendendo de onde é possível no modelo. Você não provou que é impossível isso. Não tem regra, não tem norma, não tem nada que impeça isso de acontecer. Mas é isso que eu não estou entendendo, Eu explico. que não é possível. Porque as leis econômicas não valem aqui. Valem os indivíduos, valem a percepção de escassez. É porque eles não têm essa concepção, mas existe. 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 Não tem a percepção de escassez. Eles não entendem, ela Mas existe. o que eu não entender? A noção de escassez eu não estou entendendo. Porque não existe quer dizer, existe um microcosmos da ilha, o ambiente econômico da ilha, que está submetido a um sistema econômico de ordem maior, que seria o mundo a qual esse sujeito externo vive e de fato tira os referenciais econômicos desse mundo externo para parasitar aquela ilha. Assim, o capitalismo prevê isso. E é por isso que há uma extrema correlação entre expansão capitalista após o fenômeno industrial e o colonialismo, o neocolonialismo nesse caso. É uma questão totalmente comum. O que não é muito racional, não faz muito sentido, é imaginar o capitalismo sem o Estado, porque a parte formadora das estruturas do capitalismo moderno é o Estado. Tanto para a modernização da industrialização, quanto para a expansão dos mercados, tanto dos mercados consumidores como
para você conseguir robustecer as suas fontes de matérias-primas. Qual que foi a ferramenta disso? O Estado através de forças armadas para dominar regiões periféricas. Natureza do capitalismo dos últimos quase 300 anos. E é isso que o Miorin tira da conta, que é a questão fundamental, que todo ANCAP tira da conta. Grande parte do desenvolvimento capitalista se deve à agressão e à cooperação com o Estado. Sem isso, o capitalismo estaria preso ainda num quase escambo. Não teria as bases para ele se diversificar como ele foi, alcançar os patamares tecnológicos que ele alcançou. Como que esse indivíduo não sabe o que é escassez? Porque ele nunca teve acesso a ensino. Mas a noção de escassez é uma estrutura a priori. É isso que eu não estou Todos os entendendo. seres humanos da história da humanidade têm noção de escassez. Sim. Ok. E o que isso impede deles passarem a vida na pobreza? O problema é que a noção de escassez para um sujeito fora da dinâmica capitalista, ela é completamente diferente. Uma noção de escassez para nós, por exemplo, sei lá, estou sentindo, sei lá, não tenho um celular. Não tenho um celular. Ó, sumiu os celulares do mercado, não tenho onde comprar um celular. Escassez de celular. Agora, uma pessoa que não tem esse tipo de aparato tecnológico, que vive, por exemplo, num sertão isolado, mas ainda tem um modelo de vida rural. Para a escassez, seria, por exemplo, faltar leite na vaquinha dele. Não ter as galinhas. As galinhas param de botar ovo. Isso é escassez. Só que, justamente, a noção de escassez a qual você necessita para ter uma economia complexa é diferente da noção de escassez mais basilar, a qual pessoas em níveis de desenvolvimento econômico mais rudimentares têm. Então, para elas, a noção de escassez é completamente oposta. Elas têm escassez de bens de consumo complexo, qualidade de vida e afins, mas elas não têm uma escassez do que elas produzem para aquelas commodities que elas produzem para mandar para fora. Então, para elas, aquilo é extremamente tanto faz. Merda. É a mesma coisa com os trabalhadores rurais no começo do século passado. Você acha que para eles, quando eles estavam lá em condições subhumanas, trabalhando nas lavouras, eles olhavam e falavam, nossa, isso aqui deve ser muito valioso. Eles viam um monte todos os dias. As commodities que eles produziam, as monoculturas que se tinham, para eles eram coisas do dia a dia. Mas eles tinham escassez de muitas outras coisas, a qual eles não raciocinavam. Eles não conseguiam olhar para aquela plantação de café e pensando, tem escassez de café. Então isso aqui deve valer mais. Elas não têm essa visão do macro. Na visão, por exemplo, de um indígena hoje, que é corrompido por órgãos externos, ele não olha pro ouro dele e fala assim, é escasso. Ele olha pra Hilux lá, que o maluco tá oferecendo pra ele ir lá fazer garimpo, e fala assim, isso aqui é escasso. Quando na verdade o ouro tem muito mais valia do que a Hilux que foi oferecida a ele. Então percebe como isso é uma perspectiva que, se atomizada, que é o que o anarcocapitalismo defende, cria margem pra essas coisas? Porque o problema não é isso, é a disponibilidade dos bens estar diminuindo. Quem detém e as atitudes econômicas não estão mudando. Pode mudar. Cada um deles. O que impede? Se você começar a aumentar o preço, ele compra tudo. Ele tem Mas recurso financeiro. esse é o problema. A noção de preço, do ponto de vista da sociedade, Eu não sei por que é tão inconcebível assim que um sujeito com estrutura e capital, ele consegue distorcer os mercados. Até porque mesmo em setores extremamente complexos, onde a gente tem essas percepções de escassez, mesmo assim banqueiros ainda conseguem brincar com as economias globais, com as economias nacionais. Então assim, quem dirá uma ilhazinha perdida, cara. o que é a noção de preço? É a noção das trocas indiretas. Eu estou trocando alguma coisa por outra usando um meio de pagamento alternativo. Se ele comprar tudo de uma vez, ele falou, cada um Acho que essa aqui é a grande cagada do Loconte nesse debate. Ter debatido em termos teóricos. Quando toda a teoria anarcocapitalista faz sentido. Dentro da cabeça do sujeito com hiperfoco. Quando submetida à realidade, ela tem distorções. Que ela mesmo abre brechas para que possam acontecer. Que é o caso que o Loconte está tentando evidenciar aqui. Mas ele não percebe a correlação entre a teoria, que é muito bonita na teoria, enquanto ela apresenta furos na prática de ordem social, psicológica. Vocês que vendem minha terra vão ganhar cada um uma Hilux. Negócio fechado. Mas o que é? É isso que eu gostaria de entender. O que é essa Hilux propriamente dito? Porque Não você é bem de tratando- luxo, eu tô usando bem de luxo, mas é uma coisa que pra eles parece atrativo, mas que no fim das contas não vai ser. Porque o ser humano nem sempre sabe o que é melhor pra ele, Mas o que infelizmente. você está me dizendo, Mostrei ele que eu você está me dizendo, você pegou, e é por isso que eu falei que essa situação é igual a essa. Você pegou, você fez uma transação em que esse sujeito disse, você troca onde você está, sua ilha, você troca sua ilha pela comida que eu te apresentei. Ó, esse papel foi É meu. isso que você está É exatamente tratando. isso, contrato. Você me dá sua terra, eu te dou comida e Hilux. Mas é isso que eu quero entender. Porque para esse indivíduo, tô sozinho, quer comida e Hilux. Esse indivíduo valoriza mais a sua comida e a Hilux do que a terra dele. É terra. Só que aí, no contrato não estava especificado quanto que é de comida. Então Ele é um contrato que não é válido. A gente Por que vai não falar vale? sobre isso. Porque essa é a Foi grande questão. consenso? Não, mas o consenso é consenso de algo. O consenso de um objeto. Sempre tem um objeto limitado. Eu acho que foi burro o que o Loconte fez aqui, porque ele pode dar muita comida.
Porque eles não têm noção do que eles estão vendendo ali, o que aquelas terras eles têm ali. Então, mesmo que seja muita comida, mais a Hilux, pode ser que não se compense. É exatamente o caso de exploração em terra indígena. O índio lá ganha um monte de coisa que ele acha que é bom, mas mesmo assim, o que ele tem até pagaria mais do que aquilo que ele recebeu. Só que ele não tem essa perspectiva, ele não tem essa visão da dinâmica do capitalismo. Ele não tem essa consciência de que o que ele está fazendo é burrice. Porque atomizado, ele pensa que aquilo ali é racionalmente mais vantajoso. Ela precisa ter um objeto. Objeto, comida. Mas a comida não é um objeto. Calma aí. Em termos jurídicos, todo objeto é uma quantidade definida. Não sei se vocês já viram, um contrato qualquer. Todo objeto é uma quantidade definida. Que Quem você vai vai avaliar se esse contrato é válido ou não? Enfim, aqui eles já vão cair em abstrações, e vão continuar com o ponto, mas nada vai mudar, vai continuar a mesma papagaiada e parari, parará. Bom, eu recortei esse traço aqui, esse corte aqui, porque foi onde houve um debate, de fato. O resto é muito chato. São só teorias abstratas, aí eles vão falando, o Loconte não consegue levantar pontos cirúrgicos a qual ele consiga prensar o Miorin. Então daí o Miorin vai falar, aí o Loconte vai enjoar, e fala assim, não, mudei, vai. E aí vai pra outra coisa, e vai ficar nisso num ciclo infinito. Pra mim esse debate ficou muito feio, e cara, Loconte foi mal em gerir esse debate aqui, não conseguiu responder o Miorin, nem prensar o Miorin dentro dos seus próprios raciocínios, e por consequência, o Miorin também é um cara horrível pra se debater, no sentido, não que ele, não tô xingando aqui o Miorin, tá? Mas tô dizendo assim, tem uma característica que eu detesto no Miorin, que não importa quantas vezes ele for espinafrado, ele vai simplesmente cair em mais uma abstração teórica e vai ficar falando como na teoria isso seria impossível e não sei o que, vai ficar entrando cada vez esmiuçando a questão até o ponto que você desista de debater. Literalmente é isso. Ele vai adentrar uma questão teórica tão profundamente, a qual ela já tá no nível de abstrato tão grande, que é só pra você falar assim, cara, foda-se, então. E foi o que o Loconte fez sistematicamente. Ele fala, mudei. Aí ele vai para outro canto. E é por isso que, no caso do Miorin, eu acredito que para debater com ele você tem que vir com uma estrutura filosófica de ordem maior. Então, para você quebrar o raciocínio dele, você teria que ter justamente uma estrutura que ele não poderia se contrapor adentrando numa questão semântica. Ou seja, ele não poderia, por exemplo, contrariar a doutrina social da igreja entrando em abstrações, porque a doutrina social da igreja é expressa, ela não é abstrata. Então, dá margens de você constrangê-lo se ele fizer isso, tá entendendo? Só que o Loconte não foi com uma estrutura de raciocínio nesse sentido. Ele achou que ele poderia prensar o Miorin, fazendo ele observar que o pensamento dele é contraditório, que não se sustenta e que teriam problemas. Só que o Miorin nunca vai fazer isso, porque o Miorin é um debatedor profissional. Ele, mesmo que racionalmente fosse encurralado nesse sentido, ele jamais admitiria isso. E ele sequer foi encurralado nesse sentido, porque ele ainda conseguiu entrar em outros subterfúgios para manter os argumentos dele. Do mesmo jeito, não contornou nada? Não, ele só estava negando a realidade. Mas, para a quantidade de mongol que tem aqui no chat, eles já não estavam nem ligando mais para a racionalidade do debate. De tal forma, o desempenho, diria até que corporal do Loconte, ele já parecia cansado, já estava com uma expressão tanto quanto debochada, tudo. De tal forma, já estava feio para ele, que mesmo nesse ponto aqui, onde o Miorin não conseguiu apresentar algo minimamente crível, minimamente racional de fato, e olha que o debate era sobre racionalidade, ele mesmo assim saiu vencedor, porque a perspectiva social aqui já estava virada pro lado dele, e o Loconte também não soube gerenciar essa situação aqui. Enfim, eu vou ficando por aqui. Até sexta-feira tem live do Rubão. Até mais.